Em meio às incertezas do mundo, surge o farol da esperança, Jesus. Sua mensagem é um convite à fé e ao amor. João então observa os milagres de Jesus. Cada um não é apenas uma cura, mas uma revelação do divino. A visão revela que cada milagre traz lições eternas. Eles falam de fé e da presença de Deus em nossas vidas. Este símbolo aponta para a transformação que ocorre quando aceitamos seu amor. A cura é física e espiritual. O texto nos mostra como a esperança em Cristo é fundamental. Ele é o caminho para a restauração. Diante dessa revelação, a pergunta que permanece é: onde está a nossa esperança? Estamos alerta aos sinais divinos? João então vê Jesus e sua mãe em uma celebração de casamento. A alegria é ostensiva, mas uma nuvem de preocupação surge. A falta de vinho se torna evidente, criando uma tensão sutil entre os convidados. A preocupação de Maria é palpável. Maria se volta para Jesus, confiante em que ele pode solucionar o problema, mesmo sem o pedido direto. Jesus responde à sua mãe com calma, indicando que sua hora ainda não chegou, mas a expectativa é clara. Maria instruiu os serventes: façam tudo o que ele mandar. Sua fé em Jesus brilha intensamente. João observa a ação quando Jesus pede que encherem as jarras de água. Um milagre está prestes a acontecer. As jarras são preenchidas e a transformação começa. A água se converte em vinho, surpreendendo a todos. Os serventes provam do vinho e ficam maravilhados com sua qualidade. A festa é repleta de alegria novamente. João reflete sobre o significado deste milagre. A plenitude divinal substitui a escassez humana. Este milagre é um sinal da soberania de Jesus, reforçando a esperança e fé em tempos de escassez. João se conecta com as Escrituras, lembrando profecias sobre a transformação que Deus opera entre seu povo. O ato termina com a renovação da esperança, levando todos a refletirem sobre as intervenções divinas em suas vidas. Após a renovação da esperança, uma multidão começa a se agitar, trazendo a necessidade de alimento. Jesus observa a cena com compaixão. Os discípulos se aproximam, preocupados, perguntando a Jesus o que devem fazer para alimentar tanta gente. Jesus pergunta quais recursos eles têm à disposição. A multidão aguarda ansiosamente a resposta. Um garoto surge com 5 pães e 2 peixes. Ele oferece seus poucos recursos a Jesus, simbolizando fé. Jesus aceita a oferta e agradece a Deus, reconhecendo o valor do que aparentemente é pouco. Com um gesto divino, ele ordena à multidão que se sente em grupos. A expectativa cresce entre as pessoas. Jesus começa a quebrar os pães. Os discípulos são enviados a distribuir os alimentos entre a multidão. À medida que os pães e peixes são distribuídos, todos começam a ser alimentados. A abundância é um milagre em si. Os olhares se dirigem a Jesus, reconhecendo nele o poder que sobrepõe a lógica humana e sacia corações. Após todos se saciarem, Jesus pede que os discípulos recolham os pedaços que sobraram. A ordem revela abundância. Surpreendentemente, do pouco, 12 cestos cheios são recolhidos. O milagre não faz apenas o corpo, mas também o espírito se alegrar. A multidão se maravilha e reconhece que Jesus é, verdadeiramente, um profeta enviado por Deus. Jesus percebe a intenção da multidão de proclamá-lo rei, então se retira para um monte, buscando um momento de introspecção. Os discípulos, perplexos, conversam entre si sobre o que acabaram de testemunhar, transformados pelo milagre. Jesus, no alto da montanha, ora e medita, intercedendo pela multidão que se dispersa, lembrando-se do impacto do milagre. Enquanto isso, os discípulos se preparam para embarcar em um barco, sentindo a necessidade de seguir Jesus. O céu escurece repentinamente e uma tempestade se forma enquanto eles navegam, simbolizando desafios próximos. A tempestade aumenta
e os discípulos ficam aterrorizados. Eles clamam a Jesus em busca de ajuda. Jesus, percebendo o clamor, desce da montanha e vai em direção ao barco, movido por compaixão. Os discípulos o veem e, afinal, ficam atemorizados. Jesus, porém, declara: "Sou eu, não tenhais medo." Pedro, com coragem renovada, pede para ir ao encontro de Jesus sobre as águas, simbolizando fé em ação. Assim que pisa sobre as águas, Pedro sente medo e começa a afundar. Ele clama a Jesus por socorro. Jesus estende a mão e salva Pedro, dizendo: "Homem de pouca fé, por que duvidaste?" Tutorial sobre a importância da fé. Assim que entram no barco, a tempestade se acalma, revelando o poder de Jesus sobre a natureza e trazendo paz aos corações. Os discípulos, ainda atordoados, contemplam a calmaria que segue a tempestade. Jesus se volta para eles, com um olhar sereno. Ele começa a explicar: "Por que tem medo, ó homens de pouca fé?" A tempestade é apenas um teste para fortalecer sua confiança. Pedro, com um coração inquieto, pergunta: "Senhor, como devemos agir para não temer?" Jesus sorri e responde: "A fé é nossa âncora." Enquanto isso, o vento soprou suavemente. João observa os céus, notando que a luz da manhã começa a superar a escuridão da noite. A visão de Jesus os motiva. Eles começam a louvar, reconhecendo sua soberania. Suas vozes ecoam, unidas em adoração ao Mestre. Então, Jesus lhes ensina sobre as janelas do céu, revelando que tempos difíceis podem ser oportunidades para o crescimento da fé. Ele explica que o medo e a dúvida são sombras, mas a luz da fé pode dissipá-los. Cada um deve se lembrar de suas promessas. Ao ouvirem suas palavras, os apóstolos sentem a fé se fortalecer. A tempestade, agora apenas uma lembrança, não os amedronta mais. Tiago levanta a mão e diz: "Seja feita sua vontade, Senhor." A unidade entre eles cresce e a confiança no Mestre se renova. Jesus então fala sobre os desafios que enfrentarão, mas assegura que nunca estarão sozinhos. Ele sempre estará ao seu lado. Os discípulos observam o horizonte, agora claro. Eles sabem que a jornada não será fácil, mas sua fé os acompanha na travessia. Assim, eles avançam, unidos, em direção ao novo destino. A confiança em Jesus brilha em seus corações como um farol de esperança. Enquanto continuam a jornada, os discípulos chegam à aldeia de Betânia, onde Lázaro reside. Todos estão em luto pela morte dele. Ao se aproximar da casa, Marta sai ao encontro de Jesus e expressa sua desesperança, clamando pela sua ajuda. Jesus afirma que Lázaro ressuscitará, e Marta, ainda em dúvida, questiona se isso é possível agora. Então, Jesus segue até a sepultura de Lázaro, onde muitos judeus lamentam a perda. A cena é de choro e aflição. Jesus, tomado pela compaixão, se aproxima da pedra e ordena que a removam, desafiando as expectativas de todos. Finalmente, ao chamar Lázaro pelo nome, ele emergiu, vivo, trazendo à tona a vitória sobre a morte e a esperança renovada.